Meus queridos, tudo bem? Como que vocês estão? Aqui é mais uma aulinha de geografia para você, professor João Paulo Capelari. Bora lá? Caderno, lápis, borracha, aquela aguinha para você estar hidratando o seu corpinho aí e não perder nada da aula. Uma videoaula rápida sobre a região da Ásia, em especial o sul da Ásia, tá bom? Olha só, nós verificamos o seguinte: sul da Ásia, olha que coisa mais linda que você tem aí. Esse território aí foi colonizado, foi ocupado pelos britânicos, ou seja, pelos ingleses, tá? Você consegue observar aí a cordilheira do Himalaia, a maior cordilheira do planeta, nessa imagem maravilhosa, tá bom? Então, você consegue identificar essa cordilheira, dá uma olhada aqui, essa cordilheira, como que ela tá aí, ó, linda, maravilhosa. Olha o território aí da cordilheira do Himalaia, a maior cordilheira do planeta, onde tem a maior altitude do planeta, o Monte Everest. Isso mesmo. Mas espera aí, quais são os países que fazem parte desse território? Por que nós vamos falar desse território? A pluralidade desse território, na verdade, também considerado um subcontinente da Ásia. Por que um subcontinente da Ásia? Aí está. Porque esse território, se você parar e perceber, nós estamos falando aí da Índia, Paquistão, Nepal, Butão e Bangladesh, além de Sri Lanka e as Ilhas Maldivas. Cadê as Ilhas Maldivas, professor? Ó, Ilhas Maldivas, Sri Lanka, tá certo? Isso mesmo, vamos lá. Deixa eu voltar ao meu posicionamento aqui. Bom, esse território todo, ele é considerado subcontinente porque, num passado muito distante, geologicamente falando, esse território estava separado do continente asiático. E daí houve o quê? O movimento das placas tectônicas. Lá atrás você já estudou a deriva continental, tá certo? Onde as placas tectônicas estão à deriva, e daí o movimento deu origem aos continentes atuais que nós temos hoje. E essa parte em especial, ela estava separada da Ásia. Então daí elas foram se encontrando até que se encontraram, e esse movimento de encontro de placas tectônicas deu origem ao terreno da Cordilheira dos Andes. Vamos lá, ó. Olha lá, o terreno da Cordilheira dos Andes. Olha só que maravilha. Todo esse território aqui, ó, Cordilheira dos Andes. Isso mesmo, deu origem à Cordilheira dos Andes. Perceba o seguinte, que o maior país nesse território, nesse subcontinente, é a Índia. E é dela que nós vamos falar um pouquinho agora. Sobre sua economia no passado, como sua economia está hoje, suas condições de distribuição de sociedade e também sobre as diferenças em castas por causa de uma religião. E como, um pouquinho assim, como aconteceu esse processo de independência. Como eu falei, esse território, a Índia, foi ocupado pelos britânicos, pelos ingleses, isso mesmo, tá? Então, se é um território que foi ocupado pelos ingleses, nós percebemos que é um território que tinha imposição de sua vontade. Mas, ó, anote aí que está aí, o maior país é a Índia, desse subcontinente, como eu falei para vocês, e a sua crescente economia atualmente. Hoje a Índia se destaca na economia, tá bom? Mas vamos lá. Nós temos que falar no sistema de castas antes de qualquer coisa, para a gente entender um pouquinho das classes sociais, como era organizado. Hoje não é organizado desta forma mais, tá bom? Então, os sistemas de castas têm como o deus principal, né, um deus hindu, Brahma. Isso mesmo, Brahma. Sistemas é um modelo de divisão social, de organização das classes sociais dentro do país. Pois é, a religião organizando a sociedade em classes sociais através do sistema de castas que você está vendo aí, tá? O que acontece? Por que esses sistemas? Como que ele funciona? Da seguinte maneira: as diferentes castas não podem se misturar. Em hipótese alguma, não pode haver uma mistura de castas. Vamos falar que seria no que você já deve ter ouvido falar
em misturas de raças, etnias diferentes. No caso da Índia, aí, misturas de castas, tá? Essa aí é a imagem do deus hindu, Brahma, tá bom? E aonde, a partir dele, as pessoas nasceram, surgiram, tiveram a sua origem da cabeça, dos membros, tá? Das pernas, dos pés, e a base de tudo ali é a casta mais humilde, mais inferiorizada. Então vamos lá. Os Brahmanes, casta no topo da hierarquia, os sacerdotes, os religiosos, os filósofos, eles que realizam os rituais religiosos e sagrados, eles que dão a opinião, são eles que são buscados para entender um pouquinho mais sobre a sociedade, para tirar as dúvidas da sociedade, são os grandes sábios. Logo em seguida, dos membros, eles são feitos oriundos da cabeça. Os membros deram origem aos kshatriyas, os guerreiros, exatamente, por isso os membros, os guerreiros, tá bom? Os militares, responsáveis pelo poder político também, tá bom? Além disso, os nobres são dessa casta, a sequência dos brahmanes. Depois você vem aí das pernas, do quadril aí, vaixas, formado aqueles envolvidos nas atividades econômicas, principalmente os comerciantes, artesãos, agricultores, atividade econômica de modo geral, os proprietários dessas atividades econômicas, tá bom? O que você já deve ter estudado, já deve ter analisado em outras culturas, não é? Que nós chamamos de burgueses. Historicamente, você já estudou isso. Os burgueses são os proprietários de algum comércio, tá bom? Depois dos Vaixas, você tem os Sudras, que se originaram dos pés deste deus, tá? E daí você tem a formação dos empregados domésticos, dos trabalhadores, braçais, a classe mais pobre, né? Descendentes de antigos escravos e assim por diante, tá? Ou seja, o trabalhador, a maior parcela de uma sociedade, é o trabalhador, tá vendo? É semelhante às classes sociais que você conhece dentro do sistema do nosso país, do capitalismo, né? Aqui no Brasil. Você tem aí a elite, é a minoria, e depois você vem os comerciantes, não é verdade? Dentro você tem aí, dos comerciantes, você tem os trabalhadores, e depois você tem como se fosse aí a última casta, os párias, também chamados de Dalits, ou intocáveis, tá? Você já deve ter ouvido falar sobre isso. São os mais indignos, como coveiros, limpadores de fossas na época, né? Hoje esses daqui, dentro de uma sociedade mais moderna, seria quem? Pensa um pouquinho aí. O que acontece, na verdade? Mas você está percebendo que a religião, organizando a religião, estipulando as classes sociais. E acontece o seguinte, não há permissão de trocar de classe, trocar de casta, não é verdade? Então, uma pessoa que se apaixonava por outro indivíduo de casta diferente, proibido. Ou se fosse na casta inferior ou na casta superior, proibido. Só pode se relacionar, só pode conviver e se manter na mesma casta. Não pode mudar de casta, não tem essa possibilidade. Mas, graças à evolução e à modernidade, esse sistema de castas foi abolido da Índia. Em 1947, com a independência da Índia, esse sistema foi eliminado, oficialmente eliminado. Olha que interessante, tá? Bacana. Mas os mais antigos ainda acabam seguindo alguma coisinha, não tem jeito. É a mesma coisa falar para o seu avô, para o seu bisavô, para o seu pai, falar o que ele aprendeu, como ele aprendeu na idade que você tem hoje, se é a mesma coisa. Ele vai falar que não é a mesma coisa. E se você conversar com o seu bisavô, se você tem um bisavô vivo, você vai ver que muita coisa para ele ainda, não é aceitável, porque ele teve um método de criação, um sistema. Então, os mais antigos na Índia ainda acabam mantendo tradicionalmente muita coisa, tá? É difícil para eles, não é culpa deles, mas eles viveram nessa época, nesse sistema, e para eles é difícil mudar
Não é fácil para ninguém, tá bom? Vamos lá. Mas nós falamos sobre a ocupação da Índia. Quem é que ocupou a Índia? Foram os britânicos, os ingleses, a Inglaterra de modo geral. Tá certo? As companhias britânicas que foram para esse território explorar. E teve um camarada chamado aqui Mahatma Gandhi, ficou conhecido como Mahatma Gandhi, isso mesmo. Ele lutou pela independência da Índia. Pois é, e conseguiu a independência, ela foi conquistada em 1947, tá? E daí foi quando eliminou o sistema de castas, foi abolido, tá? Mas acontece o seguinte, qual era a ideia, os pensamentos de Mahatma Gandhi? O que ele pensava, o que ele queria? Como que esse camaradinho aí, ó, ele queria organizar? E Mahatma Gandhi, uma pessoa estudada, conhecida, sábia, tá bom? Qual que é o ideal que ele tinha em mente? Lutar contra a colonização, contra a metrópole, né, a Inglaterra, de uma maneira onde tinha que fazer o quê? Boicote. Ou seja, a população não deveria mais adquirir produtos vindos da Inglaterra. Dessa forma, enfraquecendo o poder da Inglaterra sobre a Índia. Mas, lógico, toda ação tem uma reação, não tem jeito, por mais pacífica que seja. E o ideal de Mahatma Gandhi, o ideal dele, que ele tinha em mente, ele pregava isso, era não violência, em absoluta não violência. Não tinha opção, não violência. Por mais que os manifestantes, os seguidores de Gandhi, fossem oprimidos pela força militar, policiais e tudo mais, eles não tinham que revidar. Eles não deveriam revidar, não deveriam agir com violência, porque violência gera violência. Tá? Sabe as palavras de Mahatma Gandhi. E acabou conquistando, culminando, depois da Segunda Guerra Mundial, com o enfraquecimento da Inglaterra, a Índia conseguiu se tornar independente, graças a Mahatma Gandhi. Tá? E os territórios foram surgindo. E uma curiosidade, o Paquistão foi dividido em Paquistão Oriental e Paquistão Ocidental, só que territórios distintos, não eram terras contínuas. Vou mostrar para você aqui na próxima imagem. Olha aí, você tem laranjado aí, ó, Paquistão Oriental e Paquistão Ocidental. Deixa eu aumentar aqui para eu visualizar melhor. Aqui eu fico para você, ó, mais visível. Então você tem aqui, ó, Paquistão Oriental e Paquistão Ocidental, tá vendo? Separados, territórios diferentes, territórios distintos. Futuramente, e daí você vai encontrar aí o Paquistão Oriental, que vai virar Bangladesh, tá? Torna-se um território independente e vira Bangladesh, tá bom? Isso mesmo. E daí você tem aqui, então, ó, esse aqui é o território de Bangladesh atualmente. Vou buscar a imagem aqui para você retornar e verificar aqui, ó. Tudo bem? Olha aí, Bangladesh, tá bom? O que era Paquistão Oriental virou Bangladesh, tornou-se independente, território independente. Bacana, né? Vamos lá. Mas acontece o seguinte, já falamos dos países onde que eles estão, que é um subcontinente, porque está sobre uma placa tectônica diferente, houve um encontro dessas placas tectônicas, mas vamos falar agora da economia. Pois é, como que era antigamente a economia da Índia e como que é hoje essa economia. Vou colocar para vocês aqui, ó. Vamos lá. Vamos verificar essa economia, como que ela se apresentava e como que ela se apresenta atualmente. Olha aí, tá vendo? A economia da antiga Índia, como que era? Acontece que era basicamente por especiarias, produção de especiarias que já havia no território naturalmente e depois começa a ter uma produção. Cravo da Índia, noz moscada, pimenta do reino, anis estrelado. Por que pimenta do reino? Porque era voltada a produção para o reino, né?
do Reino Britânico, pimenta do reino. Era uma especiaria, uma iguaria que eles gostavam muito, tá? Muito fácil isso daí. Aqui agora, em 2013, já tem uma mudança. Olha só o PIB. O PIB por setor da economia. Você já tem uma diferença grande. Deixa eu mudar a tela aqui. Isso. O que você consegue perceber? Você percebe com facilidade que houve uma mudança. Porque agora você tem a agricultura, né, que continua, tá? Só que surgiu a indústria, 19%, isso em 2013. O FMI que está mostrando para nós aqui, ó. O FMI lá, ó, de 2013, tá? 19% 18% agricultura, 19% indústrias e 63% prestação de serviço. Exatamente, prestação de serviço. Uma população gigantesca, mais de 1 bilhão de habitantes, prestação de serviço cai bem, não é verdade? E daí você consegue identificar que a prestação de serviço ela faz uma diferença muito grande na rentabilidade, no percentual do PIB para a Índia. Tá? Que tipo de prestação de serviço? Todas possíveis atualmente. Porque na Índia você tem desde a indústria têxtil, a indústria petroquímica, a indústria química e indústria aeronáutica você tem na Índia. Então você tem todos os tipos de prestação de serviço. Tá? Aqui nós conseguimos visualizar com melhor informações. Tá? Deixa eu colocar aqui, mudar minha imagem. Isso, fica melhor aí para você, ó. Opa, aí sim, ó. Tô correndo aqui na imagem para você. Então você consegue verificar aqui, ó, metalúrgica, petroquímica, siderúrgica, mineração, química, mecânica. Você tem uma gama muito grande dos tipos diferenciados de prestação de serviço, tá? Indústria têxtil, petróleo, oleodutos, são dutos para o transporte do óleo, né, do petróleo, hidrelétrica, gás natural, eletroeletrônica e telecomunicações, conservas, automobilística, ou seja, você tem uma variedade gigantesca dentro do território, de todo o território da Índia. Perceba aonde tem as maiores concentrações. E você verifica aí essas linhas vermelhas aí, ó, que você tem aí, ó, ligando a Índia com outros países, dentro de Nova Delhi até Surat, Mumbai, você tem o oleoduto e você tem até Bangladesh ali também, oleoduto, tá certo? Perfeito isso daí. Vamos lá. Mas espera aí, um país com tanta diversidade, um país que apresenta uma qualidade gigantesca, você percebeu lá aqui, ó, você percebeu o oleoduto aqui, percebeu lá em cima o oleoduto também, uma diversidade tão grande que você tem todas essas gamas de serviços e indústrias, e mesmo assim o país não é desenvolvido? Verdade. A Índia está entre as 7 maiores economias do planeta, mas a diferença, a discrepância social entre as classes sociais é muito grande. E eu vou mostrar para vocês agora, ó. Preste atenção nisso. Exatamente. Olha só o que nós temos aí. Então, isso daqui já é atual. Você tem uma população com mais de 1 bilhão de habitantes, expectativa de vida baixa, não chega aos 70 anos de idade, 68,8. Analfabetismo para os maiores de 15 anos de idade, em torno de quase 23%, 22,5%. E o acesso à rede sanitária? Pois é, tratamento do esgoto, tá? E o esgoto, a coleta do esgoto e o tratamento, não é só o tratamento não. Em torno aí de 44,15%, ou seja, menos da metade da população da Índia tem coleta e tratamento de esgoto. Às vezes tem coleta e não tem tratamento, tá? E a subnutrição é muito grande. Para um país que tem com mais de 1 bilhão de habitantes, praticamente 15% da população sofre com a subnutrição. E o IDH da Índia ainda é um IDH médio, 0,640. Não é um IDH de desenvolvimento. Tá? O país está tentando melhorar. A maior parcela da população ainda vive na atividade agrícola. Tá certo? Galerinha, muito obrigado. Espero que vocês
tenham anotado. Qualquer coisa, assista essa videoaula aí por mais e mais vezes, repassa para os colegas o quanto for necessário para você anotar, fazer as suas anotações, seus mapas mentais, tá? Estudar quantas vezes forem preciso. Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.